Boa noite. A gente volta hoje aqui em dupla com o grupo de distrofia simpático-reflexa para a gente falar sobre a segunda e última parte, trazendo aqui uma luz, tirando as dúvidas sobre a síndrome complexa de dor regional, também conhecida como distrofia simpática reflexa. Ela ganhou esse nome de distrofia simpática reflexa em 1947, mas ela já é conhecida desde de 1867. Foi quando houve o primeiro relato da lesão e foi quando se chamou de causalgia a síndrome complexa de dor regional. Depois, com novos estudos, finalmente em 1994, a IASP, a International Association for the Study of Pain, trouxe um novo nome para a distrofia simpática reflexa, que é a síndrome complexa de dor regional. A síndrome complexa de dor regional é um processo localizado, não é sistêmico, visto que só se encontra inflamação no local da lesão. Normalmente ela ocorre em extremidades, ocorre uma inflamação das mãos ou dos pés, depois de haver ocorrido ou um entorse ou uma fratura, né? Na maioria das vezes existe uma causa primária para síndrome complexa de dor regional, e essa essa causa ela pode também não ser aparente, ou seja, o paciente desenvolve um quadro de síndrome complexa de dor regional que não se explica por uma cirurgia ou por um entorse ou por qualquer outro tipo de lesão. Então, a síndrome complexa de dor regional, ela é localizada e ela se caracteriza principalmente por edema, alteração de temperatura e sudorese da extremidade. Normalmente membro superior, e também, é lógico, a dor, né, que chega a ser incapacitante. O grande problema com a síndrome complexa de dor regional é que não existe diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce ele ajudaria muito no tratamento da dor. Por quê? Porque precocemente nós teríamos uma melhor resposta. Estamos aqui agora em dupla com a rede distrofia simpática reflexa. Hoje não foi a Nath que veio, mas a Nath me avisou que seria você hoje. Vamos lá Sim, então. boa noite. Sim, Boa doutor Zé noite. Maurício Moreira. É um prazer muito grande participar dessa live com o senhor e de antemão a gente agradece muito.
Recebemos muitas perguntas, né, através dos nossos canais, e eu separei alguns tópicos interessantes para o doutor poder comentar para a gente. E assim, de uma forma geral, inclusive foi a pergunta da Bebel, assim, existem algumas frases prontas que a sociedade repete, e uma delas é que a DSR é uma doença psicológica, que a partir daí uma pessoa que tem distrofia, ela como se ela pudesse simplesmente pensar, estou curada, não quero mais sentir dor, e a partir de então tudo resolvesse de forma aí, mágica. Então eu gostaria de que o senhor comentasse sobre essa questão, né, de quem não vivencia a nossa dor fazer esse julgamento. É verdade. O que a gente pode dizer? É praticamente impossível alguém que tenha um conhecimento sobre a distrofia simpática reflexa não fazer o diagnóstico, porque está explícito, né? O paciente tem edema, o paciente tem uma história de trauma, normalmente é feminino, de cada 100 pacientes, 80 são do sexo feminino, né, ou mais. O paciente tem sudorese e o paciente tem uma piora do quadro. O que a gente pode dizer de alguém que diz que a distrofia simpático-reflexa é uma questão psicológica? A gente pode dizer que a pessoa não está bem informada, né? Que a distrofia é real, ela existe. Na clínica, no consultório do especialista em dor, ela é muito prevalente, porque normalmente o especialista em dor faz o diagnóstico e já entra com um tratamento adequado. E, infelizmente, né, a gente não pode realmente culpar os profissionais da área da saúde. A formação na graduação a respeito desse tema é ainda muito deficitária, né? No meu curso de medicina, não se falava em distrofia simpática reflexa, né? A gente começa a aprender depois que começa a estudar mais sobre a síndrome dolorosa. Então, é lógico que a pessoa que tenha uma distrofia simpática reflexa, ela vai ter ansiedade e depressão. Quem tem dor o tempo todo, não consegue dormir, não consegue se relacionar socialmente, vai ser deprimido, vai ter ansiedade e vai precisar de uma assistência psicológica ou psiquiátrica. Agora, dizer que é de fundo psicológico é completamente errado. Obrigada, doutor. Realmente, até às vezes existe um descrédito de familiares, porque é o que a gente vivencia, né? Nos relatos do nosso grupo. Como o senhor comentou que é relativamente novo, né? Esse especialista em dor, em tratamento da dor crônica. O senhor acredita que teremos muitos avanços nessa área para, assim, dar uma qualidade de vida melhor para nós, pacientes com distrofia ou outra doença que provoque dor crônica? Sem dúvida, a área da dor ela está cada vez mais desenvolvida, né? Agora, com o aprimoramento da radiofrequência, com o desenvolvimento dos neuromoduladores, né? Tanto que algumas cirurgias intervencionistas foram até abandonadas, né? Com o surgimento de novas técnicas de radiofrequência e de neuromodulação que trazem boas respostas.
o bloqueio simpático, que é um procedimento relativamente simples, dá um excelente resultado. Agora, o que é que a gente sempre tem que deixar muito claro? Que o fundamental é se fazer o diagnóstico precoce. Qual é o problema maior do paciente com distrofia? Ele recebe o diagnóstico muito tarde e ele perdeu uma chance, uma oportunidade de tratar na fase quente, que é aquela primeira fase, onde tem muito edema, muito calor local, né? Temperatura de um membro 1 ou 2 graus maior do que o outro, tem sudorese, que tem vermelhidão, é a melhor hora para se tratar e o paciente ter um bom prognóstico, né? O maior problema é que o diagnóstico é feito tardiamente. A gente recebe no consultório paciente com portador de distrofia já há 3, 4, 5 anos, infelizmente. É exatamente sobre essas etapas, né? Essas fases da distrofia. A gente recebeu perguntas no sentido de é uma regra esse avanço em caso de não ser diagnosticado logo após a lesão? E se quando a pessoa está ali naquela fase que já esfria, né, a fase 2 no geral, se a pessoa consegue interromper esse ciclo de forma efetiva? Sempre tem que ser tentado. É lógico que na fase 1 o resultado é sempre melhor. O paciente sempre tem um prognóstico muito positivo, principalmente ali nos 3 ou 4 primeiros meses de evolução, né? A fase 2, que é a fase atrófica, você tem a fase também chamada de fase inflamatória, que é a fase superaguda, a fase distrófica, quando começam a haver as alterações já de pele, tecido celular subcutâneo, e a fase atrófica, que é a pior fase, né? Que é a fase onde a dor está muito intensa, que o paciente já perdeu a amplitude de movimentos e que o paciente já perdeu o condicionamento quase que total. Não tem mais força de preensão, não tem força de aperto, a pele ficou lisa, fina e fria, né? Bem, é o fim do mundo? Não. Você tem algumas ferramentas que podem dar excelente resultado, ferramentas terapêuticas, né? Normalmente mais intervencionistas, né? Por exemplo, o neuromodulador, ele pode dar um excelente resultado. Até agora, o que a gente tem visto é que o neuromodulador ele funciona muito bem nos 2 ou 3 primeiros anos, né? Depois a eficácia dele vai diminuindo. Mas tem uma resposta boa. O bloqueio simpático, às vezes, nessa fase fria, na fase atrófica, o paciente tem a ilusão que um bloqueio já vai ser a panaceia do tratamento. Ele tem que fazer seriados bloqueios, 3, 4, 5, 6. Os bloqueios vão melhorando a circulação no local, vão diminuindo a produção de bradicinina no local, que sempre provoca aquele processo muito doloroso, né, de leucotrienos, vai melhorando a irrigação dos tecidos, vai melhorando a amplitude de movimentos, né? Então, o bloqueio simpático não é um bloqueio, às vezes são 10 bloqueios seguidos que traz o resultado, e o paciente desanima muito fácil. Ele acha que você vai entrar com uma agulha lá, vai ser algo mágico, né? Então, tem que se ter persistência.
Mas a fase atrófica, existem vários mecanismos, várias ferramentas que devem ser tentadas. Inclusive, você recebe paciente na fase atrófica que não recebeu ainda nem gabapentinoide, nem gabapentina, nem pregabalina, não recebeu carbamazepina, que também funciona bem na dor, não recebeu nem lidocaína endovenosa, que são sempre o início do tratamento, né? Então, mesmo para esse paciente que ainda não recebeu nada, porque não tinha diagnóstico, tem muita coisa que pode ser feito por ele, né? Até você chegar ao último degrau da escada. Entendi. Outra questão que é muito questionada é a respeito do bloqueio, né? Se é comum o paciente ter um alívio maior em determinados procedimentos e como é uma sequência, ele não ter esse mesmo alívio num procedimento posterior, por exemplo. Se é comum essa variação. Sim. Como o paciente chega com muita dor para você e ele nunca fez um bloqueio e de repente você faz um bloqueio, né? O que acontece muitas vezes? O paciente faz um bloqueio e não volta mais, porque ele melhora muito com o primeiro. E ele deveria se submeter a uma sequência de bloqueios, não só a um, né? Então, às vezes, o paciente tem, como a melhora do primeiro é muito grande, ele tem a impressão de que o primeiro foi o melhor e que os outros não tiveram a mesma eficácia. Não é assim. Você só pode fazer a avaliação do tratamento com os bloqueios no final do tratamento que você propôs ao paciente. Olha, nós vamos fazer 7 bloqueios, um por semana. Pode ser que o primeiro tenha causado uma impressão muito melhor, mas ele só vai poder avaliar no final do 7º. Entendeu? E muitas vezes o paciente fica muito iludido, porque o primeiro tem um resultado muito bom, então você melhora com o primeiro lá 70%. Então sobrou 30%. Esses 30%, eles provavelmente você vai ganhar mais uns 10 ou 15% terminando o tratamento. Ah, sim, entendi. Outra questão também é sobre colaterais do bloqueio. Às vezes é um pouco de dor de cabeça. Em geral, as pessoas perguntam se existe um preparatório para o bloqueio, por exemplo, no dia, consumir mais líquidos, ter uma alimentação mais balanceada. E o quanto é comum ter algum colateral depois. Depende do bloqueio que você vai fazer, né? Existem 2 bloqueios eficazes para membro superior, que é o bloqueio do gânglio estrelado, que hoje em dia Eu já não precisa mais de intensificador de imagem, a gente faz com ultrassom, né, guiado por ultrassom, e estatisticamente o bloqueio que dá melhor resultado é o bloqueio simpático torácico, que é feito na cadeia simpática torácica. Tá? Então, o que é que se faz muito? Se faz muito bloqueio do estrelado, mas o simpático torácico, que é feito em outro local, é feito aqui no início da coluna torácica, do lado da vértebra, onde passa a cadeia laterovertebral do simpático, dá melhor resultado e menos efeito colateral. Realmente, o bloqueio do gânglio estrelado pode dar mais efeito colateral. Queda de pálpebra, o olho fica vermelho, a face fica vermelha, o paciente pode apresentar um pouco de cefaleia, né? Porque você bloqueou um sistema e deixou o outro livre, né? Você bloqueia o sistema nervoso simpático, o parasimpático tem uma ação mais predominante. Então, hoje em dia, a gente está optando, pelo menos no primeiro e no segundo bloqueio, pelo bloqueio simpático torácico. E depois a gente pode seguir
com o bloqueio do gânglio estrelado, mas sempre guiado por imagem. Hoje em dia quase não se faz mais, principalmente do estrelado, se fazia muito às cegas antes, né? Não tinha nenhum aparelho que guiasse o trajeto da agulha. Hoje em dia você tem, além do intensificador de imagem, o ultrassom, que até tem uma resolução melhor para fazer o bloqueio do gânglio estrelado. Ah, sim, entendi. Outra questão é que alguns pacientes, eles apresentam os vasos sanguíneos dilatados, inclusive é o meu caso. E na última live, o senhor acentuou a necessidade de um tratamento multidisciplinar e, inclusive, o uso da ferramenta da drenagem, né? Então, Sim. além dessa drenagem, o senhor aconselha algum outro procedimento que possa ajudar, né, nesse sentido, pelo menos diminuir um pouco o inchaço? Olha, a fisioterapia, a figura do fisioterapeuta é muito importante na reabilitação. Não só pela drenagem, mas também pelo ganho de força e pelo aumento da mobilidade, tá? Da amplitude de movimentos articulares. Né? Não adianta você ir para a fisioterapia só fazer a drenagem, que é algo que você pode fazer em casa mesmo. Né? Só elevar o membro e ficar massageando de cima da ponta para baixo, você está drenando. Né? É lógico que é muito dolorido você mesmo fazer, mas a fisioterapia ela entra também como uma especialidade que vai fazer você reabilitar completamente do ponto de vista de força, de função e de melhora da amplitude de movimento. Né? O psicólogo e o psiquiatra podem e devem ajudar muito esse paciente, porque ele vai ter ansiedade, vai ter depressão, né? E a terapia ocupacional, tanto quanto a fisioterapia, pode ser muito importante para o paciente portador da distrofia simpático-reflexa, né? Porque ela pode trazer uma luz e uma motivação ao paciente para que ele veja as habilidades que ele possa ter, apesar do quadro dele, e consiga desenvolver essas habilidades. Excelente. Então, mais uma vez, né, o senhor acentua a necessidade de um tratamento multidisciplinar para dar um suporte aí para o paciente com a distrofia, né? Sem dúvida. Interdisciplinar, melhor ainda, né? Se você tiver todo mundo próximo de você, né, para ir trocando informações sobre o paciente. Sim. O ideal seria, né? Pois não. Outra questão que foi muito discutida depois da última live foi a preocupação, né, que as mulheres do nosso grupo têm quanto à gestação, a ter um filho. Então, o senhor chegou a comentar sobre a impossibilidade de utilizar alguns medicamentos durante uma gestação. E aí surgiu outra dúvida essa semana, quanto à possibilidade de geneticamente transmitirmos uma possibilidade de um filho nosso desenvolver a distrofia. Por exemplo, a gente tem uma preocupação de ter um filho e o filho sofreu uma queda e isso ser assim um pesadelo de uma mãe que preocupa se carrega essa carga genética e transmite para os seus filhos. A sua pergunta é muito interessante. Eu nunca vi no meu consultório um paciente com um histórico familiar de distrofia.
que chegue e diga, olha, eu tenho, minha mãe tem ou teve, o meu pai, o meu avô, e até do ponto de vista de literatura, eu nunca vi assim nenhum trabalho mais dirigido para essa questão, né? A gente vê realmente muita preocupação das mães com relação ao tratamento durante a gestação, né? Agora, não existe nenhuma evidência de que o fato da mãe ser portadora, de que o filho também vai ser, né? O que a gente sabe é que a mulher tem uma chance muito maior do que o homem de desenvolver. E sempre nos membros superiores, muito mais do que nos membros inferiores, né? Mas nada relacionado à herança genética. Mesmo porque a distrofia ou a síndrome complexo dor regional é um quadro localizado, não é sistêmico. Se você for coletar o sangue de um paciente com distrofia, ele não tem nenhum marcador que vai dizer, olha, esse marcador quer dizer que você tem a distrofia. O VHS está normal, não tem alteração de PCR, você tem alteração no local. Se você aspirar um fluido da mão, vai ter alterações localizadas de aumento de catecolamina, de bradicinina, e de outros elementos que podem alterar a vascularização, a dor, né? Mas do ponto de vista genético, nada que tenha formado consenso. Entendi. Essa dificuldade, né, por não existir também um exame específico para a distrofia, né, às vezes complica o diagnóstico, né, doutor? Olha, o diagnóstico da distrofia, ele é clínico, por isso a importância do profissional, né? Na maioria das vezes, ele é clínico. Se você tiver no seu consultório um termômetro, esses termômetros que fazem a leitura à distância, você aí já vai ter uma ideia da chance desse paciente ter ou não a distrofia, né? Normalmente, os pacientes que chegam até mim têm uma alteração, uma diferença de temperatura de um membro para o outro de 1 grau ou 1,5 graus, né? A ressonância tem algumas alterações muito relacionadas, né, como o edema localizado. A termografia, ela é interessante porque ela dá um aumento de metabolismo e de temperatura na região da distrofia, né? Agora, realmente, o diagnóstico é clínico, na maioria das vezes. Edema, dor, alteração de temperatura e sudorese, né? Às vezes, o paciente não tem dor e tem distrofia. Ele tem alteração de temperatura, edema e sudorese, e não tem dor. É a exceção, mas tem paciente que tem distrofia e não tem dor. Mas ele avança para a fase crônica, ele entra na fase atrófica como os outros. Ou seja, ele acaba ficando prejudicada a função. Ele perde a função do membro, né? Mas ele não tem dor. É aquela lei de que cada um tem um limiar doloroso, né? Tem paciente que, para ele sentir dor, o estímulo tem que ser muito intenso, né? E para o outro, qualquer estímulo já causa uma dor insuportável. Entendi.
Outra questão também, doutor, que a gente gostaria que o senhor falasse, é sobre variações, porque o membro afetado com DSR, a gente recebe relatos que, além da dor, a pessoa tem. É, é aquela sensação que quando a gente bate o cotovelo em alguma superfície e aquele choque irradia pelo membro, eu sinto muito isso também. Então, assim, eu gostaria de que o senhor comentasse é, que quais aspectos a distrofia pode desenvolver no paciente, conforme a sua experiência, o que os pacientes já relataram de uma forma geral. Bem, nós temos sempre que entender que existe a distrofia do tipo 1 e do tipo 2. A do tipo 1, ela não tem comprometimento do sistema somatosensorial, ou seja, não existe lesão de nervo. Tá? Apesar de que se você fizer uma biópsia num paciente que tenha distrofia, ele tem 29 a 30% menos fibras finas do que um paciente que não tem, que são as fibras que conduzem à dor. Tá? Mas o paciente com distrofia do tipo 1 é aquele que não tem raiz nervosa envolvida. E a do tipo 2 é aquele que tem. Normalmente o nervo mediano está muito envolvido, né? Pode ser também o nervo ulnar. Quando você tem dor em choque, provavelmente você tenha também um comprometimento de raiz nervosa, ou seja, distrofia simpático-reflexa ou síndrome complexa de dor regional do tipo 2. Uma boa prova terapêutica é o uso da carbamazepina. A carbamazepina, ela funciona bem, ela é um bloqueador de canal de sódio. E a gabapentina e a pregabalina são moduladores de canal de cálcio. A carbamazepina funciona bem na dor em choque. Então, se o paciente melhora com o uso, ele tinha dor em choque, melhorou com o uso da carbamazepina, provavelmente ele tenha uma raiz nervosa envolvida na dor. É do tipo 2. Né? Apesar que a carbamazepina está indicada para qualquer caso de distrofia simpático-reflexa. Né? E a eletroneuromiografia, que para quem tem distrofia é muito doloroso. Né? Você tem que colocar agulhas para ver a condução do nervo, mas ela pode te dar uma ideia se tem desaferentação, né? Ou seja, se você tem fibra do tipo A beta ou disso para mais grossa, lesada, ajudando a piorar a dor e o prognóstico. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Respondeu. e eu não sei se você deve saber, né, que existe a distrofia com e sem lesão de nervo, né? E a com lesão de nervo, ela costuma dar mais choque do que queimação. A sem lesão de nervo dá muita queimação. Atualmente eu percebo diariamente, em vários momentos do dia, exatamente o que o doutor descreveu. Outra questão também que o pessoal pergunta muito é a relação da distrofia com o comprometimento, distrofia e estrutura óssea. Possibilidade de haver um comprometimento da estrutura óssea, principalmente é um relato muito comum essa área do maxilar, mudança da posição dos dentes, perda óssea. São muitos relatos nesse sentido. Desenvolvimento de osteoporose. E aí eu gostaria que o doutor comentasse a possibilidade de haver uma relação, até mesmo em função dos diversos medicamentos, né, que o paciente toma. E se existe uma forma mais para ter mais
um proveito maior, né? Por exemplo, de tomar o cálcio com magnésio, sem magnésio, é uma discussão que é constante também. Olha, veja bem, se a gente fosse imaginar que o paciente comprometimento, por exemplo, ele tem uma distrofia na mão e tivesse um comprometimento do osso da mandíbula ou do maxilar, a gente deveria acreditar que a distrofia é uma doença sistêmica, e ela não é. Ela é Uhum, uma doença inflamatória localizada. Com relação à osteoporose, ela ocorre. Por quê? Principalmente pela perda de função. Então, aí é muito importante o uso dos bifosfonados, o alendronato e o pamidronato. Né? Eu vejo, a maioria dos pacientes não usa os bifosfonados. E eles ajudam muito. Por quê? Eles ajudam a calcificar o osso, ele impede a reabsorção óssea. Então, é uma medicação de uso rotineiro no paciente com distrofia, o uso do bifosfonato, ou alendronato ou pamidronato. O alendronato é mais fácil de tomar, porque você pode tomar lá 70 miligramas, um comprimido por semana, né? Ou diário, como você preferir. Né? A fisioterapia motora é importante para você não descalcificar. Né? Existem estudos que mostram que se você vai se submeter a uma cirurgia ou sofrer uma torção ou um entorse, você tem uma chance menor de desenvolver a distrofia com o uso de vitamina C. O uso de vitamina C, 1 grama durante 45 dias, depois do trauma ou da cirurgia, diminui muito a chance de você desenvolver a distrofia e, consequentemente, a osteoporose. Agora, a osteoporose, ela está muito mais relacionada à perda de função do membro. Então, aquele membro que você não usa, ele, por falta de estímulo, ele começa a fazer reabsorção óssea e o paciente fica osteoporótico na região da lesão. Ok? Então, a importância de tomar vitamina D para absorver o cálcio, né? A importância de tomar os bifosfonados para impedir a reabsorção óssea, né? Que é principalmente pela ação dos osteoclastos, e da fisioterapia, principalmente motora, para manter aquele membro ativo e impedir a reabsorção do osso e a formação da osteoporose, que depois pode se acompanhar de fratura, né? Se você tem osteoporose, você tem uma chance grande de desenvolver fratura. entendi. É, aproveitando que o senhor comentou sobre a vitamina D, é interessante associar em alguns momentos do dia tomar um pouco de sol, ou não existe essa regra? Você pode tomar vitamina D e seu corpo vai conseguir absorver? Existe uma relação? Não, na verdade, o sol é interessante, né? Aquele sol que tenha uma quantidade de raio, de radiação UV menor, né? Que é aquele sol ali até as 10 horas da manhã ou depois das 4 da tarde, é muito interessante. E você pode dosar tanto a eficácia do sol quanto a eficácia do uso da vitamina D por meio da dosagem sérica da vitamina D. Né? Hoje em dia, existe ainda uma discussão dizendo se o nível ideal
é de 25 ou é de 30, né, na dosagem de vitamina D sérica. O pessoal que trabalha com doenças metabólicas, né, os nutrólogos, eles até acham que os valores de vitamina D séricos deveriam ser maiores, 40, 45, né? Tem alguns profissionais que preconizam altas doses de vitamina D para alguns tipos de doença. Então, ainda a vitamina D é algo que está em estudo, mas, sem dúvida, quem tem hipovitaminose D, às vezes você pega no paciente, no consultório paciente com vitamina D muito baixa, principalmente paciente que fica muito dentro de escritório ou que usa muito protetor solar, né? Esse paciente tem uma chance maior de desenvolver dor, porque a hipovitaminose D pode diminuir o limiar doloroso. Alguns pacientes até confundem com fibromialgia, porque ele apresenta dor no corpo inteiro. Você vai dosar a vitamina D e o paciente está com hipovitaminose D. Sempre também tomar cuidado com algumas doenças metabólicas, né? O diabetes, o hipotiroidismo, sempre esse paciente tem que ter, caso seja portador dessas doenças, tudo muito controlado, que são as chamadas comorbidades. A hipertensão, né? A hiperglicemia, o hipotiroidismo, tudo isso deve também ser acompanhado, porque isso pode piorar o quadro da distrofia simpático-reflexa. Ah, entendi. Recebemos também uma pergunta sobre sua opinião quanto ao tratamento da dor por meio da toxina Botulínica. botulínica. Exatamente. Toxina botulínica. Veja Isso. bem, eu tenho até o último livro da IASP, o capítulo de toxina botulínica, eu escrevi com 2 colegas, e eu tenho um artigo na internet sobre o uso de toxina botulínica no paciente com dor. A toxina botulínica é um agente interessante porque, além dela promover o relaxamento da musculatura, né, ela impede que a acetilcolina atue na fenda sináptica e promova a contratura da musculatura, ela também atua na transmissão colinérgica, que é uma das causas de dor. Então, a toxina botulínica ela está sendo cada vez mais usada nas dores neuropáticas. Não existe assim um estudo de maior monta no uso da toxina botulínica por exemplo, no subcutâneo de quem tenha distrofia, né? O que se usa às vezes a toxina botulínica no gânglio estrelado. Por exemplo, quem tem hiperidrose, né, muita sudorese, a toxina botulínica é usada. Mas a toxina botulínica não é consenso para o tratamento da distrofia. Entendi. Comentamos, né, sobre fibromialgia, inclusive é a pergunta da Magali. Ela gostaria de saber se fibromialgia e processos inflamatórios podem surgir ou serem agravados em decorrência da distrofia. Sem dúvida. O que se entende na fibromialgia? Que você tenha que o paciente, de cada 10 pacientes, 9 são mulheres, né, na fibromialgia, e parece que o paciente fibromiálgico ele tenha um limiar doloroso muito baixo. Então, ele tem uma chance muito grande de ter essa sensação de dor difusa, né? Quando você tem uma doença crônica e limitante, como é a distrofia simpática reflexa, você pode aumentar a sensibilização do sistema nervoso central.
que está muito envolvido na cronicidade da dor. E você pode aumentar ou a chance do paciente ter mais dor, que o paciente pode ter fibromialgia e desenvolver a distrofia depois. Ou ele pode desenvolver a distrofia e a fibromialgia depois. Só que, normalmente, a distrofia, ela não é regra, mas percentualmente ela ocorre mais em paciente que entrou na menopausa. A distrofia simpática reflexa. É difícil, paciente que ainda esteja ovulando, é mais difícil ela desenvolver a distrofia. Tá? Então, ela é uma doença aí mais prevalente entre os 50 e os 70 anos, mas ela pode ocorrer antes. Né? Já a fibromialgia, ela é uma síndrome, porque a fibromialgia também, você dosa tudo, está tudo normal. Você faz diagnóstico diferencial com hipovitaminose e com D e com hipotiroidismo. Mas qualquer exame de sangue que você vai fazer na fibromialgia é normal. E a fibromialgia é uma síndrome mais característica de mulher que ainda esteja na fase fértil, que não tenha entrado na menopausa. Depois que entra na menopausa, a chance de desenvolver é menor. Eu recebo muito paciente idoso no consultório com diagnóstico de fibromialgia. Na verdade, não é. Esses pacientes têm artrose em várias partes do corpo, joelho, tornozelos, cotovelo, ombro. Então o paciente fala, eu tenho dor no corpo inteiro. Mas na verdade não é fibromialgia. É um quadro de artrose em várias regiões anatômicas do corpo. Então, só para resumir, fibromialgia é de paciente feminino mais prevalente na fase fértil. E a distrofia mais prevalente no paciente na menopausa. Não quer dizer que não possa ocorrer em outras faixas etárias. Assim, como com o uso da internet hoje, estamos assim sempre tão conectados, o pessoal observa algumas variações e muitas vezes a gente vê que parece até mais graves os casos de distrofia em países que não têm um clima tropical, um país que faz muito frio, que neva. Então, sempre perguntam para a gente, é, é comum tanta variação assim, de pacientes com distrofia? Não só paciente com distrofia. Qualquer tipo de dor, ela incide mais em clima frio. Por quê? Nos países de clima frio, ou mesmo no Brasil, aqui na região sul, nós ainda temos uma época de frio. Né? Aqui no Paraná, eu sou do norte do Paraná, não é tanto, mas Curitiba, que é sul do Paraná, é uma região muito fria. O que acontece no frio? No inverno, os nervos que transmitem as mensagens dolorosas, qualquer tipo de dor, eles se tornam mais sensíveis aos estímulos dolorosos. Então, no frio, qualquer estímulo provoca dor, muito mais facilmente do que no calor. No inverno, você, para produzir calor corpóreo, para combater o resfriamento da superfície corporal, o que o teu corpo inteligentemente faz? Ele começa a fazer contratura muscular. Ele contrai e relaxa, para quê? O atrito entre as fibras musculares provoca calor. Só que isso também provoca dor. Tá? Então, já são dois motivos. E um outro motivo, no inverno, a pressão atmosférica é mais baixa. Na pressão atmosférica mais baixa, a chance de você desenvolver dor é maior. Então, mais um motivo de países frios, o paciente apresentar um quadro de dor
não só na distrofia, mas em qualquer parte do corpo, por qualquer tipo de causa de dor, muito maior do que em países de climas mais quentes. Ah, entendi. Outra questão também, doutor, a gente gostaria de entender um pouco mais sobre a ocorrência de espasmos no paciente com distrofia. E que, assim, às vezes o membro afetado é a mão, mas os espasmos percorrem o braço e às vezes até o rosto da gente, os ombros, essa região do trapézio. Aí a gente gostaria de entender um pouquinho mais. É, é, Quais são as alterações do paciente com distrofia? Alteração sensorial, que é a dor, sudomotor, que é temperatura e suor, vasomotor, né? Que é a coloração que fica alterada e o edema, e motor. Quais são as alterações motoras que ocorrem no paciente com um quadro mais avançado? Mioclonia, distonia e bradicinesia. São todas alterações de movimento, né? Às vezes o paciente tem um movimento parecido até com o Parkinson, né? Só que no paciente distrófico, ele é limitado, né? Ele dá por um tempo, ele passa. Então, as alterações motoras podem ocorrer por quê? Porque você tem um ambiente na região da distrofia onde ocorre uma alteração do sistema nervoso sensitivo, motor, neurovegetativo e proprioceptivo. A propriocepção é aquilo que nos dá uma ideia por exemplo, estou levantando minha mão. Eu tenho um nervinho lá que avisa que mostra onde é que está minha mão. Isso é a propriocepção, né? O nervo especializado na condução motora é o nervo que fala assim para o músculo: fecha a mão, abre a mão, vira a cabeça. Essas raízes, devido à cronicidade da doença, elas têm uma alteração ipsilateral daquele mesmo lado. Então você pode ter hipertonia, distonia, mioclonia, isso é comum de acontecer. E, interessante, né? 10% dos pacientes podem desenvolver a distrofia do outro lado. No lado que não houve torção, que não houve cirurgia, o paciente pode desenvolver, ele tem distrofia na mão direita, 10% pode desenvolver também na mão esquerda. E tem paciente que pode desenvolver distrofia sem ter tido lesão nenhuma. Não operou, não torceu, não quebrou e desenvolve a distrofia. Mas a alteração motora é uma das alterações, um dos critérios de Budapeste, né? Para você avaliar o grau de avanço da lesão do paciente, né? Um deles é o motor sensitivo, né? Sudomotor e vasomotor. Ah, entendi. O senhor tem utilizado esse protocolo de Budapeste para diagnóstico, Olha, enfim? Quando você já tem uma prática de enxergar a doença, você fica mais pragmático, né? Você vê se está na fase 1 ou na fase 2, se está ainda naquela fase inflamatória, se ele já está se transformando na fase distrófica, para depois entrar na atrófica. O critério de Budapeste, ele é extremamente acadêmico, né? Ele vai te dar uma ideia de quanto tempo o paciente já tem dor, de quanto que ele evoluiu
Mas isso no exame físico, só de você olhar a pele, se ela está brilhando, se ela está fina, se a mão está atrófica, seja atrofiada, ou o pé, ou o antebraço, você já tem uma ideia do grau da lesão. Mas o critério de Budapeste, ele é um critério didático, pedagógico, né? Você traz esse critério para ensinar os seus alunos a gravidade que o paciente apresenta no quadro de distrofia. Ah, sim, compreendo. Nos cursos de medicina que eu leciono, sempre que eu posso, né, mesmo porque o nosso tempo não é tão grande, a gente sempre fala, né, sobre a distrofia e sobre o diagnóstico, né? Como eu falei da outra vez, agora o pessoal da ortopedia está se interessando muito pela dor, né? O pessoal da neuro já se interessava, o neuroclínico, o neurocirurgião, o pessoal da imagem, o radiologista está se interessando também pelos procedimentos guiados por imagem. Então, tem muito mais profissional da área da saúde hoje em dia que está estudando as síndromes dolorosas e isso aumenta a chance do diagnóstico. Aí, para nós, pacientes com distrofia, isso é algo maravilhoso, né? A gente fica muito feliz por mais profissionais se interessarem por essa doença e por essa área, né? De dor crônica. Mais profissional interessado, mais cursos, né, disponíveis. Né? A gente já teve aqui em Maringá um curso de pós-graduação em dor. Infelizmente, tivemos que interromper por motivos alheios a nós e à faculdade onde nós trabalhamos, né? Mas existem outras cidades, como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, né, que tem centros de formação, né, em dor e que o pessoal sai com uma formação básica para começar a atuar nessa área. Ah, excelente. Doutor, o nosso tempo passou tão rápido, né? Se eu tenho uma mensagem final para tantos profissionais da área da saúde, peritos, ou a sociedade em geral, qual é a melhor forma de tentar dar um suporte a um paciente com distrofia? Eu penso que a melhor forma é formação profissional. Eu acho que nós temos que incentivar o conhecimento da distrofia nas escolas, em qualquer área da saúde, né? E não só no curso de medicina, nos outros cursos relacionados à área da saúde. Por quê? Porque quanto mais gente fazendo diagnóstico, menos paciente chegando na fase crônica e melhor o prognóstico do paciente, né? Eu estava conversando com a Nath sobre isso aqui na vez passada, né? Isso tem que ter uma visão até política, né? De levar esse conhecimento para níveis superiores, para que se tenha uma atenção maior para o paciente com distrofia, né? Para acabar com esse desalento. A gente vê muitas vezes o desalento de não ter recebido o diagnóstico, né? Ou de ter recebido o diagnóstico muito tarde e de talvez ter tido uma chance melhor de melhorar se o tratamento tivesse iniciado antes. Mas eu quero trazer também uma mensagem de esperança, né? Que esse cenário está mudando, muito mais gente se interessando pela dor e isso vai refletir no paciente com distrofia. Tá? Eu me coloco à disposição de vocês, né? Aqui a minha página, quando quiserem entrar em contato comigo, eu estou à disposição e é sempre um prazer. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, viu?
Ah, doutor, eu quero agradecer de coração, em nome da associação, em nome da